clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, you know, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. Não permita que esses cabelos brancos e esse discurso ardiloso lhe enganem. Esses olhos idosos já foram os últimos vistos por muitas pessoas. Oficialmente, foram 33, para ser mais exato. E vestido de palhaço, talvez a mente de Gacy nunca tenha entendido o porquê de ninguém estar rindo. Pegue um café, deixe o like e se inscreve no canal. Este é o caso do palhaço assassino da vida real. Yeah, I was going to ask you, insofar as sound goes, if I'm down with my head, does that hurt your sound quality? No, it's okay. Just don't try not to move around too much. Please. If you break into song, give him a cue. I ain't going to break into any song. We'll go into the lead-in as you know, you were at 1978. Yeah. You were present. Yeah. Okay, that's the way I'd like to start it. And I'd like to kind of go What do you through got there? Let's see your list. Well, I just like to go through the generalities, maybe talk about the background of the thing, the original case. Bleeping of the language, I will watch the language. Yeah, he's gonna try. John does tend to slip into. Well, I call it as I see it. Some people can't understand that. All right, so whenever the hell they're ready. John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois. Segundo filho e único menino, Gacy cresceu em uma família católica. Criado por John Stanley Gacy e Marion Elaine Robson. Sua mãe trabalhava como dona de casa e seu pai, um veterano da Primeira Guerra, com reparo de máquinas. Gacy era um menino muito mais próximo de sua mãe e duas irmãs, mantendo uma relação difícil com seu pai. O homem era alcoólatra e constantemente agredia fisicamente sua família. O maior alvo de suas surras sendo sempre o filho Gacy. E as agressões físicas vinham sempre acompanhadas por ofensas verbais. Burro e estúpido eram apenas alguns dos adjetivos que seu pai dava a Gacy, enquanto batia no garoto. Além de sempre compará-lo às suas irmãs, deixando claro como ele era pior do que elas. A mãe de Gacy tentou por vezes proteger o menino das surras, o que apenas rendia mais ofensas como garoto da mamãe e outras palavras homofóbicas. Todo esse espancamento e hostilidade vindo do próprio pai pode ter ajudado na maturação da mente diabólica que se desenvolvia em Gacy. Em 1949, Gacy e outro menino foram pegos enquanto praticavam atos libidinosos com uma menina mais nova, rendendo outra grande surra ao garoto. Nesse mesmo ano, um amigo da família chegou a abusar sexualmente de Gacy em sua caminhonete mais de uma vez. Gacy nunca contou a ninguém, com medo de que seu pai o culpasse pelo ato e terminar por agredi-lo mais uma vez. Gacy era uma criança acima do peso e sem nenhuma aptidão para esportes, e por conta de uma doença que tinha no coração, foi orientado pelos médicos que ficasse longe das atividades físicas na escola. Durante a quarta série, Gacy começou a apresentar quadros de desmaio. Ele foi hospitalizado e ainda enfrentou uma apendicite no processo. Dos 14 aos 18 anos, Gacy passou pelo menos um deles internado no hospital, afetando diretamente suas notas na escola. Ainda que sua mãe e irmãs acreditassem nele, o pai de Gacy dizia que ele fingia os desmaios apenas para receber atenção. O motivo por esses desmaios nunca foi diagnosticado de forma conclusiva pelos médicos. Um dos amigos de Gacy, na época do ensino médio, disse se lembrar que o garoto apanhou por vezes sem nenhum motivo, e em nenhuma das vezes o garoto tentou revidar ou se defender. Em 1960, aos 18 anos, Gacy se envolveu na política, trabalhando como assistente de um candidato do Partido Democrata em seu bairro. Isso rendeu outra onda de ridicularização de seu pai. É comum que indivíduos muito ostracizados passem a vida buscando por aceitação e reconhecimento. Provavelmente, o envolvimento de Gacy com a política foi uma tentativa frustrada de conseguir essa aceitação que nunca teve do próprio pai. Em 1963, Gacy finalmente terminou a escola, indo trabalhar em uma empresa de sapatos no ano seguinte. Devido à sua ascensão dentro da empresa, Gacy foi promovido a gerente e enviado para a unidade de Springfield, em Illinois. Foi nesse emprego também que conheceu sua primeira esposa, Marlene Myers, ficando noivo dela na época. No ano seguinte, Gacy teria sua segunda experiência homossexual. Segundo Gacy, um de seus colegas de trabalho o convidou para sua casa. Eles ficaram bêbados e Gacy teria recebido sexo oral de seu colega no sofá. Alguns meses depois, Gacy se casou com Marlene Myers. O pai da moça havia comprado 3 franquias do KFC, em Waterloo, Iowa. Gacy recebeu a vaga como gerente desses restaurantes e se mudou junto com sua esposa. Em sua nova casa, Gacy abriu uma espécie de clube particular, onde oferecia bebidas e sinuca para os funcionários depois do expediente. Apesar de convidar funcionários de ambos os sexos, Gacy escolhia socializar apenas com os garotos, em sua maioria mais novos. Forçava bebida nos jovens antes de realizar avanços sexuais.
Quando sua tentativa era confrontada, Gacy dizia que era apenas uma piada ou um teste de moralidade que estava fazendo. E aqui percebemos que o abuso de álcool e investidas sexuais sempre estiveram presentes na vida de Gacy, e ao invés de se distanciar das práticas, resolveu usá-las como armas. O ambiente no qual cresceu, ainda que não determinante, favoreceu a criação dessa linha de raciocínio para Gacy. Em fevereiro de 1966, Marlene deu à luz ao primeiro filho de Gacy, seguido por uma filha nascida em março de 67. Nessa mesma época, Gacy descreveu sua vida como perfeita, quando seu pai o visitou e, vendo tudo o que havia conquistado, pediu desculpas pelos abusos e traumas, dizendo que estava errado. Um pai de família, com 2 filhos e gerente de 3 restaurantes de uma marca bastante famosa. Como todo serial killer, a máscara de bom moço de Gacy estava pronta e no lugar. Por baixo dela, sua verdadeira face começava a se desenhar. Gacy e seus amigos secretamente se afundavam em drogas, pornografia, prostituição e troca de esposas. Em agosto de 1967, Gacy abusou de Donald Voorhees Jr., de 15 anos de idade. Com a promessa de mostrar ao garoto um vídeo pornográfico, Gacy o levou até sua casa. Entupindo o garoto com bebidas alcoólicas, ele o persuadiu a realizarem sexo oral um no outro. Você precisa ter relações com um homem antes de ter com uma mulher, disse Gacy. Nos meses seguintes, outros adolescentes foram levados para sua casa com o mesmo objetivo. Um deles, inclusive, foi encorajado a ter relações com a esposa de Gacy, antes de satisfazê-lo também. Para muitos desses adolescentes, Gacy dizia que aquilo fazia parte de uma pesquisa para um experimento científico, pagando $50 para cada um deles. No ano seguinte, o primeiro garoto, vítima de Gacy, resolveu contar ao pai o que havia acontecido. Eles foram até a polícia e Gacy foi acusado pela primeira vez por sodomia. Gacy negou aquela acusação solicitando o teste do polígrafo. Por conta de seu nervosismo, o resultado foi inconclusivo. Dias depois, Gacy ofereceu $300 para um menino de 18 anos que batesse em Voorhees, na tentativa de intimidar o garoto a remover a acusação feita à polícia. O menino apanhou, mas voltou com o pai novamente à delegacia, adicionando uma nova acusação contra Gacy, por intimidação. Em setembro daquele mesmo ano, Gacy foi submetido a uma avaliação psiquiátrica, realizada por 2 médicos ao longo de 17 dias. Gacy foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, descrito como incapaz de se beneficiar de qualquer tratamento médico ou terapia. O padrão de comportamento de Gacy o levaria a novos conflitos com a sociedade. Ambos os médicos concluíram dizendo que Gacy era mentalmente competente para participar do julgamento. No dia 7 de novembro de 68, Gacy declarou-se culpado pela acusação de sodomia, alegando que o garoto havia se insinuado para ele, que acabou agindo por pura curiosidade. Sua história não foi aceita e no dia 3 de dezembro, John Wayne Gacy foi sentenciado a 10 anos de regime fechado na penitenciária de segurança máxima do estado de Animosa. No mesmo dia, sua esposa solicitou o divórcio, querendo a casa e propriedade do casal, a guarda de ambos os filhos e uma pensão. Marlene ganhou a causa e Gacy nunca mais viu a moça ou seus filhos novamente. A máscara de cidadão modelo de Gacy havia se quebrado, mas ele criaria quantas fossem necessárias. Em seu tempo na penitenciária, Gacy rapidamente ganhou a fama de preso modelo. Trabalhando mais do que os próprios funcionários, ele chegou a cozinheiro-chefe, liderou projetos para a melhoria da vida dos outros presos e até supervisionou a instalação de um minigolf no pátio de recreação. Apesar de seu comportamento, em 69, Gacy teve seu pedido de liberdade condicional negado. No Natal naquele mesmo ano, seu pai faleceu por cirrose no fígado. Apesar de bastante abalado com a notícia, a sua ida ao velório foi negada. Em 1970, o segundo pedido de liberdade condicional de Gacy foi aceito, após 18 meses de pena cumprida de um total de 10 anos. As condições para sua liberdade eram que ele voltasse a morar em Chicago com sua mãe, que ficaria responsável por observá-lo, e um toque de recolher, obrigando Gacy a estar em casa às 10 horas da noite. Com a segunda máscara no lugar, Gacy estava livre e pronto para voltar à sua vida perversa. No dia 12 de fevereiro de 71, Gacy foi acusado novamente pelo abuso de um adolescente. A corte removeu a acusação quando o jovem falhou em aparecer na audiência. Em 22 de junho, uma nova acusação da mesma natureza foi feita. O garoto disse que Gacy havia mostrado um distintivo da polícia, forçando sua entrada no carro. Essa acusação também foi removida após o garoto tentar chantagear Gacy. Com o dinheiro da mãe, Gacy comprou uma nova casa. Esse lugar, infelizmente, seria a tumba para muitos adolescentes. Gacy se mudou para lá com sua mãe e logo começou um relacionamento com uma ex-namorada da época da escola, Carol Hoff. Também divorciada, Carol aceitou se casar com Gacy, levando suas 2 filhas de outro casamento para morar com eles. A mãe de Gacy se mudou pouco antes da chegada da moça. Em 75, Gacy contou à esposa que era bissexual, e após uma relação que tiveram no Dia das Mães, Gacy disse que seria a última entre eles. Chegando sempre de madrugada em casa, a desculpa de Gacy era de que estava trabalhando demais. Carol começou a notar a visita frequente de diversos adolescentes em sua casa, sempre entrando pela garagem com Gacy.
Além disso, chegou a encontrar diversas carteiras masculinas pela casa e pornografia homossexual. Quando confrontado, Gacy ficou furioso, causando uma discussão entre o casal. Carol pediu o divórcio e mudou-se para um apartamento com suas filhas. Gacy passou a trabalhar como consultor, realizando serviços de pintura, manutenção e reparos. Enquanto sua empresa crescia, Gacy encontrou o que seria sua nova paixão: um clube de palhaços chamado Jolly Joker. Os membros desse grupo regularmente realizavam eventos beneficentes, além de ações voluntárias em hospitais infantis. Gacy virou membro desse grupo criando dois personagens, Pogo e Patches. Pogo era um palhaço feliz e brincalhão, enquanto Patches era um palhaço mais sério. Estava criada a máscara de serial killer, ainda por ser estreada. Sua empresa de construção cresceu, e Gacy precisou de funcionários. Todos garotos, adolescentes, sem dinheiro ou experiência de vida. Por inúmeras vezes, Gacy propôs e insistiu em ter relações com cada um deles em troca de favores, promoções no trabalho e até mesmo para emprestar o próprio carro. E foi no dia 3 de janeiro de 72 que a verdadeira face de Gacy viria à tona. Enquanto voltava de uma festa familiar à noite, Gacy encontrou um garoto de 16 anos no ponto de ônibus, Timothy McCoy. Com as promessas de sempre, Gacy convenceu o garoto a entrar em seu carro e passar a noite em sua casa, dizendo que ali era um lugar muito perigoso àquela hora da noite. Prometeu ainda deixar o garoto de volta no ponto de ônibus pela manhã. Mal sabia Timothy que o verdadeiro perigo estava sorrindo para ele por entre o volante. O jovem aceitou o convite e entrou no carro. Na manhã seguinte, Timothy acordou e decidiu preparar o café da manhã para dois, como agradecimento a Gacy. Com a mesa posta, o jovem seguiu até o quarto de Gacy para acordá-lo, mas ele cometeu um erro. Sem pensar, levou consigo a faca que usava para preparar o alimento. Gacy acordou assustado com o garoto empunhando a faca ao lado de sua cama. Timothy realizou um movimento rápido, levantando as mãos em rendição, causando um pequeno corte na cabeça de Gacy. O homem partiu para cima do garoto trocando socos e chutes com Timothy. Dominando a faca via força, Gacy esfaqueou Timothy no peito 8 vezes, levando o garoto a óbito. Ele então limpou a faca no banheiro e foi até a cozinha para encontrar a mesa pronta para dois. Mas era tarde demais. O garoto já estava morto. Para esconder o corpo, Gacy abriu um espaço embaixo da casa, enterrando o jovem lá e cobrindo seu corpo com uma camada de cimento. Aquela foi a primeira vítima fatal de Gacy, descrita por ele mesmo mais tarde como a emoção suprema. O gosto de sangue havia sido derramado na boca de Gacy. Ele não pararia mais. John, how about Tim McCoy, the last one of the five that you say you had personal knowledge of? Tim McCoy, even though he's the last one, he's the first one. He's the first one, actually. Right. The first of the 33. Tim McCoy was the first one, and Tim McCoy's name wasn't put on him until 1988. Prior to that, he was known as Unknown Number 9, and he was buried by me in the crawl space. That's the only knowledge that I have of it. What was the circumstances of that? He was killed in the house in self-defense. And who killed him then? I stabbed him. Yeah, and it was an issue of self-defense. Why was he in the process of assaulting you, or what? He was coming at me with a knife. I just took the knife away and twisted it in his hand, and that's what killed him. So at that point, you yourself did bury him then in the crawl space. Right, and if you notice, he's under concrete. O modus operandi de Gacy era perverso. Em troca de dinheiro, drogas e álcool, ele levava sua vítima para casa. A escolha era sempre por garotos, entre 15 e 19 anos. Já sozinho com o garoto em sua casa, Gacy forçava em sua vítima drogas e álcool em excesso. Então, ele o convidava até o quarto, para mostrar um truque de mágica. Chegando lá, prendia os próprios punhos na cama com uma algema, se soltando com uma chave que escondia por entre os dedos. A seguir, prendia os braços do garoto na cama para que ele tentasse sair. Quando não conseguia, Gacy lhe mostrava a chave, dizendo: "O truque é ter a chave." E era então que o pesadelo começava. Algemado à cama, o adolescente podia apenas assistir Gacy entrando no banheiro. Quem voltava ao quarto, na maioria das vezes, era Pogo, o palhaço. Com o garoto preso, Gacy realizava as maiores barbaridades que você pode imaginar. Além do abuso físico e relações forçadas, a vítima era submetida a torturas com queimadura de cigarro e afogamento na banheira. Quando um deles implorava pela morte, Gacy deixava claro que apenas o mataria quando ele quisesse. Depois de satisfeito, em todos os mais perversos sentidos, Gacy geralmente assassinava sua vítima por asfixia, enfiando roupas em sua garganta ou por estrangulamento com o que chamava de o truque da corda. Shoelaces, huh? You're in trouble now. Aren't you afraid sitting that close to me? What the hell? Oh, this is too long. You don't need it this long. Okay. I had a rosary, which I carried in my pocket. I've always carried a rosary. It was my communion
groceries. They said, well, what kind of a knot do you use? I said, what do you mean knot? When I tie things up? I says, depending on what I'm using it for, I said, the only thing I ever learned from Boy Scouts is a tourniquet knot. He said, well, show us what that is. So I took, at that time, and again, it's together, but in order to demonstrate it here, I took the rosary and I said, well, here, you put it around. This is hard trying to do this. Why don't you put your hand out? Okay, here. What I told him, I said, here, all you do is you wrap it around, you put one knot in it. And I said, then you put a second knot in it. Okay? I said, then you take a stick and stick it in here, and you just turn this. And I said, it causes a tourniquet. I said, that's the only knot I ever learned. Após o óbito, o corpo de sua vítima era mantido debaixo da cama de Gacy por 24 horas antes de ser enterrado no espaço abaixo de sua casa. Alguns corpos ainda foram embalsamados em sua garagem antes de serem enterrados. Ao todo, o palhaço assassino matou ao menos 33 garotos, enterrando 26 deles embaixo de sua própria casa. Outros foram jogados em rios ou simplesmente desapareceram. E 33 é apenas o número oficial. Acredita-se que Gacy tenha feito mais vítimas. Ao longo dos anos, Gacy chegou a dar festas em sua casa para amigos e familiares que reclamavam do mau cheiro. A desculpa de Gacy era que havia um problema em sua rede de esgoto, que nunca foi consertado. Como os crimes foram cometidos ao longo dos anos, a polícia já desconfiava de Gacy e mantinha uma rotina de observação em sua casa. Ele percebeu isso e por diversas vezes chegou a cumprimentar os policiais parados em sua rua, além de levar comida para alguns deles. Gacy era perverso, diabólico e com uma habilidade de persuasão bastante lapidada. Os meninos desapareciam sem que ninguém soubesse para onde haviam ido. Por vezes, o cidadão modelo Gacy chegou a ajudar a polícia na busca por esses garotos, se juntando ao mutirão da cidade que vasculhava os rios e florestas mais próximos. Sua próxima vítima foi também a responsável por colocar Gacy de vez no radar da polícia. Robert Pist, que trabalhava em uma farmácia, havia aceitado conversar com Gacy em sua casa sobre uma oferta de emprego. Diferente de todos os outros, Robert avisou o patrão onde estava indo, pedindo que informasse a sua mãe caso demorasse para voltar. Robert passou pelo mesmo pesadelo de todos os outros garotos, perdendo a vida nas mãos de Paul. Gacy admitiu mais tarde atender uma ligação telefônica sobre trabalho enquanto Robert sufocava até a morte no chão de seu quarto. Quando o garoto desapareceu, sua mãe foi até a polícia. Era a deixa que eles precisavam para invadir a casa de Gacy. Mesmo negando seu envolvimento no desaparecimento de Robert, a polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão na casa de Gacy. Lá dentro, os oficiais encontraram diversos itens suspeitos, como distintivos policiais, uma pistola brevata 6mm, algemas, cordas, seringas, drogas, livros pornográficos homossexuais, um brinquedo erótico de 46 centímetros e cuecas pequenas demais para servirem em Gacy. Apesar de bastante suspeitos, nenhum dos itens ligava a Gacy diretamente ao desaparecimento de Robert. Os policiais não acreditaram na desculpa de Gacy para o forte odor em sua casa, mas não dispunham de poder legal para acabar na propriedade. A polícia continuou observando Gacy à procura de mais pistas. No dia 20 de dezembro, Gacy dirigiu até um encontro com seu advogado. Dentro do escritório, provavelmente sucumbindo à pressão, acabou bebendo demais. Já alcoolizado, Gacy apontou para a foto de Robert na capa do jornal e disse que o garoto estava morto, jogado em um rio. Gacy passou as próximas horas confessando ao advogado sobre todos os mais de 30 assassinatos que havia feito e sobre o cemitério particular em sua casa. Descreveu suas vítimas como prostitutas masculinas e mentirosos. Entre todas as barbaridades que disse, confessou ter enterrado os corpos em sua casa, pois os jovens eram sua propriedade. Já bêbado, Gacy dormiu em meio à sua confissão, acordando horas depois. Seu advogado já havia marcado uma consulta psiquiátrica para Gacy, que se negou a ir. Com a certeza de que seria preso após sua confissão, ele dirigiu na tentativa de se despedir de seus amigos. Com a polícia sempre atrás dele, Gacy parou em um posto de gasolina, entregando um pacote de marihuana para o atendente, que não demorou em entregar o pacote aos policiais da paisana. Com um rosário no queixo, Gacy rezou enquanto dirigia. Suas lágrimas, entretanto, já não significavam mais nada. Gacy não estava arrependido pelo que havia feito. Estava arrependido porque seria pego. Com medo de que ele tirasse a própria vida, a polícia resolveu prender Gacy preventivamente por porte ilegal de droga enquanto conseguia um novo mandado de busca. Assim que o documento foi assinado, a polícia chegou à propriedade de Gacy. O espaço abaixo de sua casa, onde estariam os corpos, estava inundado de água. Foi necessária uma drenagem antes que a equipe forense pudesse começar a escavar. Quando questionado, Gacy negou que Robert estivesse enterrado ali, mas confessou que havia assassinado um jovem por autodefesa, enterrando seu corpo. O espaço era estreito e de difícil acesso para os agentes, que precisavam de cuidado durante a retirada dos corpos. No dia 22 de dezembro, na presença de seus advogados, Gacy prestou um depoimento formal
confessando o assassinato de aproximadamente 30 adolescentes, preocupando-se em deixar claro que todos entraram em sua casa por vontade própria. Gacy não foi capaz de se lembrar do nome de todos os garotos e explicou que a maioria eram garotos de programa ou adolescentes que haviam fugido de casa. Quando questionado especificamente sobre Robert, Gacy revelou que havia jogado o garoto em um rio, assim como outras de suas vítimas. Mais tarde, naquele dia, Gacy levou a polícia até o local onde encontraram os outros corpos. Alguns deles, como já estavam sem documento e com a decomposição bastante avançada, nunca foram identificados. Com o avanço da tecnologia forense, em 2021, uma das vítimas desconhecidas foi identificada como Francis Wayne Alexander. Porém, ainda existem vítimas que não foram identificadas. John Wayne Gacy foi um dos maiores e mais diabólicos serial killers que já existiu. Cruel e inescrupuloso, Gacy negou até o fim seu envolvimento com assassinatos, mesmo depois de ter confessado eles à polícia. People don't want to know the truth and the honesty of it. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Não há explicação para o que Gacy fez, assim como ele nunca foi capaz de explicar todos os itens estranhos e todos os corpos enterrados em sua casa. A polícia levou dias para remover todos os corpos da casa de Gacy sem sequer conseguir identificar a causa da morte da maioria, devido ao estágio avançado de decomposição. Em 1979, sua casa vazia foi demolida. No dia 6 de fevereiro de 1980, acusado por 33 assassinatos, John Wayne Gacy foi levado a julgamento. Passando por mais de 300 horas com psiquiatras, Gacy tentou convencer os médicos de que tinha múltiplas personalidades, utilizando o argumento de um médico e um monstro. A defesa de Gacy optou então pela declaração de inocente em razão de insanidade. Do outro lado, os procuradores apresentaram provas e declarações de testemunhas mostrando que Gacy estava plenamente no controle de suas faculdades mentais, sendo responsável por suas ações e premeditações. Uma das testemunhas foi o garoto Voorhees, violentado no começo da carreira criminal de Gacy. O garoto foi descrito pelos procuradores como morto-vivo, referindo-se a Gacy como o pior de todos os assassinos. Em seu argumento final, um dos procuradores disse: John Gacy é responsável por uma devastação humana maior do que muitas catástrofes naturais. Eu estremeço só de pensar no quão perto ele esteve de sair ileso. O júri levou menos de 2 horas para declarar John Wayne Gacy culpado por 33 assassinatos, sodomia, abuso sexual e libertinagem indecente com menores de idade. Na época, a maior acusação de assassinatos para uma única pessoa na história dos Estados Unidos. John Wayne Gacy foi sentenciado à pena capital por cada um dos assassinatos, resultando em 33 sentenças de morte consecutivas. Sua execução por injeção letal foi datada para o dia 2 de junho de 1980. Aguardando seu dia final, já no corredor da morte, Gacy passou a realizar pinturas e trabalhos manuais, hoje expostos em museus e coleções particulares. Gacy prosseguiu contestando sua execução por meio de seus advogados, mas todos os seus pedidos foram negados. Na manhã do dia 9 de maio de 1994, Gacy foi transferido para o local de sua execução. Como última refeição, ele pediu um balde de frango do KFC, camarão frito, batata frita, morangos e uma Coca Diet. Antes de ser escoltado para a câmara de execução, Gacy recebeu a última visita de um padre católico. Por um erro de aplicação, o material químico solidificou antes de chegar ao braço de Gacy, fazendo com que o tubo precisasse ser substituído. Logo após, as cortinas foram novamente abertas para que a execução fosse assistida pelos familiares das vítimas. Do lado de fora, mais de 1000 pessoas se reuniam para aquele momento. Já sem recursos e sem motivos para esconder quem realmente era, Gacy deixou claro que não tinha nenhum remorso com suas últimas palavras que foram: "Beijem minha bunda, nunca saberão onde estão os outros." A execução levou 18 minutos e a injeção letal foi aplicada, levando Gacy a óbito. O palhaço assassino estava finalmente morto. John Wayne Gacy morreu aos 52 anos de idade, executado pelo Estado. Sua história é tão terrível e perturbadora que faz com que o palhaço assassino do cinema não pareça tão mau assim. É impossível imaginar o terror e o pânico sentidos por cada uma das vítimas de Gacy. Após a declaração oficial de sua morte, o cérebro de Gacy foi removido para estudo e seu corpo foi cremado. E esse foi o caso de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar o canal. Se cuidem e até o próximo vídeo.